Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretão. Na aula de hoje, nós vamos para a parte 2 do nosso vídeo sobre empuxo ativo e passivo, tudo bem? Então, vamos lá. Resumindo rapidamente o que foi falado na aula anterior, o que nós temos? Nós temos basicamente 3 tipos de empuxo. Temos o empuxo do tipo ativo, o empuxo do tipo estado de repouso e o empuxo do tipo passivo. Bora ver mais ou menos como cada um deles funciona? Então vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Todas as vezes que eu tiver uma situação em que o solo está empurrando a estrutura de contenção, esse solo está atuando de forma ativa. Então, será um empuxo ativo. Ótimo. E também temos situações em que a estrutura de contenção empurra o solo. Então, nesse caso, nós vamos ter um empuxo passivo. Tudo bem? Ótimo. O que também é importante a gente falar para essa aula é o seguinte. Nós temos aqui um gráfico que está mostrando o valor do K do empuxo ativo e do impulso passivo. O que a gente consegue ver aqui? Nós conseguimos ver que o Ka do empuxo ativo é menor do que o Kp do empuxo passivo, tudo bem? Então, isso aqui é importante, principalmente para questões de concurso. Às vezes, cai esse gráfico e ele fica te perguntando onde está o Ka e onde está o Kp, tudo bem? Ótimo. E só para a gente terminar o nosso resumo, nós temos esse slidezinho aqui que explica mais ou menos o que eu tô falando, tudo bem? O primeiro estado, o estado de repouso, vai ser aquele em que a pressão atuante quando a estrutura não se desloca. Então, quando eu tô numa estrutura que ela não tá se deslocando, a gente tá falando do estado de repouso, tudo bem? Nós temos também o empuxo ativo e o passivo. Bora ver cada um deles. O empuxo passivo é a pressão limite, isso aqui é muito importante para concurso, é a pressão limite induzida entre o solo e o muro quando existe uma tendência de movimentação do solo no sentido de se expandir horizontalmente. Essas palavrinhas que eu circulei para concurso público, principalmente para as bancas UFG, Universidade Federal de Goiás e FCC, isso aqui cai muito. Eu já vi diversas questões de concurso em que falava que o empuxo ativo o solo se expande horizontalmente, ou então fala que empuxo ativo é a pressão limite induzida. Isso aí costuma cair com muita frequência. Eu também já vi questões disso na banca CESP, tudo bem? E nós temos também o empuxo passivo. Então, vamos ver quais são as palavras-chave desse impulso. É a pressão limite induzida, isso aqui é muito importante, entre o solo e o muro, quando existe uma tendência de movimentação do solo no sentido de se comprimir horizontalmente. Então, todas essas palavras que eu grifei são extremamente importantes para concurso público, tá bom? Ótimo. Então, aqui, só para finalizar, nós temos um esqueminha que mostra basicamente o que eu acabei de falar. O ativo, o solo está empurrando o muro, e no passivo, o muro está empurrando o solo. Agora que eu já falei a teoria do empuxo passivo e ativo, é importante que a gente fale das fórmulas, porque além da teoria, cai muito cálculo, o cálculo desses empuxos no dimensionamento de contenções de talude, tá bom? Então vamos ver. Primeiro aqui, vamos imaginar o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui, deixa eu dar um zoom. Eu tenho aqui um solo. E nesse solo, aqui tá o nível d'água. E
E aí eu vou ter algumas tensões que estão atuando aqui. A primeira tensão é a tensão vertical. E essa tensão vertical é aquela que a gente encontra por aquela formulazinha, a tensão efetiva. Vai ser o gama do solo vezes a profundidade Z, vezes a profundidade Z, menos a pressão. Essa fórmula aí a gente já conhece, ela é de mecanismo dos fluidos, então eu acho que ela não deve ser problema para vocês. Só que nós temos também agora a fórmula do empuxo horizontal, que vai ser igual a K0 vezes a tensão vertical, tudo bem? Então, basicamente é isso. A nossa fórmula do empuxo é basicamente eu estar multiplicando um coeficiente K vezes aquele empuxo vertical que você encontrou. Então, se eu sei encontrar o empuxo vertical, agora eu preciso saber como encontrar esse Ka ou Kp. Bora lá? É muito simples. A fórmula do Ka, que nós vamos multiplicar pela tensão, a fórmula do Ka, que a gente vai multiplicar pela tensão vertical para encontrar o empuxo ativo, é igual a tensão horizontal ativa dividido pela tensão vertical. Tudo bem? Tá, mas isso deve estar se perguntando. Launelli, eu não sei quem é a tensão horizontal ativa e também não sei quem é a tensão vertical. Então, como é que eu vou fazer para encontrar meu Ka? Simples. O Ka também é igual a 1 menos seno do ângulo de atrito sobre 1 mais seno sobre vezes o ângulo de atrito. Tudo bem? E isso aqui tudo pode ser escrito como? Isso tudo pode ser escrito como tangente ao quadrado de 45 menos φ sobre 2. Tudo bem? Então, aqui nós encontramos a fórmula do Ka. E a fórmula do Ka, que eu já encontrei, encontrando a fórmula do Ka, eu posso encontrar a fórmula do empuxo ativo. Quando a gente tem um esforço horizontal, um esforço vertical, desculpa, esse esforço vertical é dado pelo quê? É dado por gama vezes profundidade ao quadrado dividido por 2. Só que o meu empuxo ativo vai ser tudo isso multiplicado por K. Então, é basicamente isso que está acontecendo aqui. Olha aqui. Nós temos o empuxo ativo, que é igual a K vezes a tensão vertical. E a tensão vertical é dado pelo gama do solo vezes H ao quadrado, que é a profundidade, dividido por 2. Tudo bem? Então, eu já falei do Ka e o Kp é mais ou menos, não é mais ou menos, é exatamente a mesma coisa. Qual que é a única diferença entre o Ka e o Kp? O Kp é a tensão horizontal passiva dividido pela tensão vertical, mas que no final a fórmula vai ser a mesma. Estão vendo? Então, o empuxo passivo é igual a Kp vezes a tensão vertical, que é dada por gama H ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. E, finalmente, nós temos uma dica aqui para vocês. E que dica é essa? Vocês viram que em todas essas fórmulas a gente tem o gama. Mas uma pergunta que talvez você tenha é: qual gama eu posso utilizar? Vai depender se vai ter água ou não. Por exemplo, caso você vá calcular uma contenção de talude e a presença de água, você vai usar o gama nat.
Caso você vá calcular um empuxo, sem a presença de água, sem a presença de água, você vai usar o gama nat. Já se tiver com a presença de água, você vai utilizar o gama submerso, o gama do solo considerando ele submerso. E se tiver a presença de água, mas tiver drenos, você vai calcular utilizando o gama sat. A única diferença do com presença de água e sem drenos é que, além dessa parcela, você vai ter que somar o empuxo provocado pela água, tudo bem? Aí você deve estar se perguntando, Lunelli, mas eu multipliquei Ka por um empuxo vertical do solo, e por que na água eu não precisei multiplicar pelo Ka? Simples, gente. A água sempre vai atuar fazendo pressão em todas as direções ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, por isso que eu não preciso multiplicar pelo Ka a pressão da água. E para finalizar, nós temos aqui que o Ka ativo é igual a 1 sobre Kp. Então, por exemplo, se num exercício ele te dá o Ka e quiser o Kp, é só você 1 sobre Ka. Um ao inverso do outro, tudo bem? Então, era isso. Então, a gente acabou aprendendo todas as fórmulas de empuxo ativo e passivo. E na próxima aula que a gente fizer sobre esse assunto, nós vamos fazer exercícios, tudo bem? Então, era isso. Tchau, tchau e até a próxima.